Feliz sábado, Nova Semente. Como é que foi a semana de vocês? Boa? Difícil? Com alguns altos e baixos e desafios, né? Sua semana em casa aí, como é que foi? A gente tá aqui com um tanto de gente, pessoas diferentes, que vêm de diferentes lugares, diferentes famílias, com visões de mundo diferentes. Mas uma coisa nos une aqui: o amor que nós temos por Cristo. E embora aqui nós tenhamos tido, com certeza, semanas muito desafiadoras, nós estamos aqui em unidade de coração, porque como um só, todos aqui queremos ter um encontro real e transformador com o nosso Pai. E essa primeira canção é uma dessas que a gente faz, é uma oração em forma de canção, dessas em que a gente olha para Deus e diz: Pai, que os portais dessa igreja se abram para o Senhor entrar. Mas uma reflexão um pouco mais íntima e profunda: que os portais do nosso coração se abram para que Ele entre e arrume as dissonâncias que acontecem aqui dentro. Então que você tenha um encontro com Ele hoje, que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Pai. Se coloque em pé diante de Deus para cantarmos juntos essa oração em forma de música. E as mulheres respondem: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Nas batalhas, nos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mais uma vez, uma semente: quem é o Rei da Glória? 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 Abra
Ele é o Rei da Glória. Esse é o nosso Senhor. Ele é um Deus poderoso, grandioso e capaz de fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar ou sequer conceber em nossa mente. Ele é um Deus que Ele tem poder e Ele continua sendo o mesmo Deus, aquele mesmo que estava com Jacó, com Salomão, com Davi. Ele é o mesmo e Ele ainda é capaz de solucionar todas as nossas dificuldades. Ele é um Deus que está disposto e disponível agora neste lugar para agir na sua vida, para falar no seu coração, para transformar a sua vida por completo. E sabe por que eu digo isso? Porque quando nós pedimos de verdade, quando nós realmente queremos que Ele haja, Ele o faz. Assim como Ele fez com Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 1 até o 3, que diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Você crê nesse Deus? Você acredita que Ele pode realmente encher esse lugar? Então eu te convido a orar comigo agora. E todos vocês que puderem, se ajoelhem comigo, porque nós vamos pedir por essa santa presença. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos na sua casa de oração. Obrigado porque é aqui que o Senhor se manifesta. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. E por isso nós te pedimos: encha, entra, toma tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, e por favor reina no nosso coração. Se existe alguém aqui com problemas, dificuldades insolúveis, insaciáveis, que o Senhor por favor haja e transforme, que onde há tristeza, há luto, traga paz. Pai, diante de todos os nossos problemas, dificuldades, se há desemprego, se há luta, se há dor, se há solidão, Pai, que o Senhor seja a chave de transformação. Por favor, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. Enxuga as nossas lágrimas, Pai. Domina-nos por inteiro diante do Seu trono de adoração. E, Pai, que cada um que está aqui presente seja completamente inundado por essa presença que inundou aquelas pessoas aqui em 2 Coríntios, Pai. Te peço que o Senhor, por favor, ilumine e abençoe esse culto, e que todos nós que estamos aqui possamos transfigurar a face de Cristo Jesus. Por favor, usa o pastor Israel e todos que serão aqui conduzidos a levar a Tua palavra. Por favor, que nós sejamos apenas instrumentos das Tuas mãos e dos Teus poderes, Senhor. Cuida de cada um de nós aqui. Tira de nós tudo o que é humano e coloca em nós tudo o que vem de Ti. Por favor, perdoa os nossos pecados e viva em nós. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Olá. Assim como eu, você tem a sensação de que no momento e no mundo que vivemos, as coisas estão meio sem controle? Informação demais, pressão demais, conectividade demais. Tudo isso me leva a pensar: quem está no controle? O matemático Lawrence, por volta de 1970 aproximadamente, ele configurou uma teoria conhecida como teoria do caos. Eu fiz uma reflexão sobre a teoria do caos essa semana.
não no sentido da desordem. E uma frase dele me ajudou a pensar. Dizia mais ou menos o seguinte: se uma borboleta bater as asas no Brasil, pode gerar um tornado do outro lado do mundo. Pequenas ações, grandes consequências. Quem governa a sua vida? Olhando para a Bíblia, tem uma palavra poderosa que nos ajuda a pensar: temperança. Quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, no Clube de Desbravadores, eu aprendi que temperança é o sábio uso da vida. E eu tive que decorar que nós precisamos cuidar do nosso tempo, dos nossos talentos, do templo que é o nosso corpo e também dos nossos tesouros. Jesus foi muito direto com relação aos nossos tesouros. Ele disse: onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Não se trata de dinheiro, se trata de governo. O momento do dízimos e oferta não tem a ver com finanças, tem a ver com quem governa a minha vida. Neste momento, os diáconos terão a oportunidade de passar as salvas. Se você nos assiste online ou presencial, também pode contribuir através da chave Pix, demonstrada aqui, e através também do QR Code. Para dízimo, digite 10 centavos ao final e oferta 20 centavos. Este é um momento de escolha individual. Não é um momento financeiro. Quem governa a sua vida?
Querido Deus, através dos méritos de Jesus Cristo, como igreja, estamos aqui. Lhe agradecemos e devolvendo parte daquilo que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós, porque o Senhor cuida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos abandona. No mundo caótico, digamos assim como vivemos, temos a certeza que nossas vidas é governada por Ti. Muitas vezes, ó Pai, passamos por dificuldades, mas temos a certeza de que ao Seu lado e através do sangue de Jesus Cristo o Senhor nos abençoe. Abençoe essa igreja, abençoe os ofertantes, abençoe aqueles que precisam da Sua intervenção neste momento. Sabemos, ó Pai, que não se trata de dinheiro. Se trata de estarmos ao Seu lado e reconhecermos que tudo que temos e que somos pertence a Ti. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por nos amar. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pudesse sentir o que eu estou sentindo aqui. Porque esse é um momento muito especial. E como eu costumo repetir todas as vezes que eu entro aqui no tanque, se tem um lugar onde eu gosto de estar, esse lugar é aqui. E eu quero estar aqui muito mais vezes esse ano por conta da sua decisão, da sua entrega. Se você ainda não passou pela experiência do batismo, esse é o ano da sua decisão. Esse é o ano de você tomar essa firme decisão, reconciliando a vida com Cristo, firmando um firme compromisso com Ele, para você se preparar para a volta dele que está muito perto de acontecer. E o meu coração está cheio de alegria, e vocês vão entender por quê. Porque hoje nós vamos celebrar o batismo de uma galerinha muito especial. E eles têm histórias muito especiais, apesar da pouca idade. E é por isso que eu quero chamar, para que entrem aqui no tanque, o Theo, a Malu, o Murilo e a Laura. Podem entrar, podem entrar. Enquanto isso, os familiares, se quiserem subir aqui no tablado para acompanharem mais de perto, fiquem à vontade. Vou pedir para vocês dois ficarem desse ladinho. Os outros dois ficam aqui. Fica aqui, ó, Laura. Aqui, Murilo. Isso. Aqui, o Theo e a Malu são irmãos e primos do Murilo, da Laura. E como é especial a gente poder estar aqui participando desse momento. Vocês, nessa pouca idade de vocês, já tomando essa grande decisão para a vida toda de vocês. Deus seja louvado por isso. Malu, vem pro ladinho de cá. Eu vou começar com o Theo. O Theo está aqui com a camiseta da Nova Semente, assim como o Murilo também. E é impressionante porque eles, apesar de terem entre 10 e 11, 12 anos, já servem aqui na Nova Semente. E é comum, de repente, vocês verem os dois correndo por aí, porque eles estão ajudando no som, eles estão ajudando na mídia. E Deus seja louvado por isso, por essa vida de discípulo que vocês já têm, por já seguirem os passos do Mestre, por ajudarem na obra de Deus, na causa de Deus. E parabéns pela linda decisão que vocês tomaram. O Theo foi o primeiro que tomou a decisão dessa turminha aqui. E através da influência dele, outras decisões vieram, né? Malu, Murilo, a Laura. E como é bom nós estarmos juntos aqui. E o céu vai ser assim. Ele tem sentido quando a gente vai junto para lá. E Deus seja louvado pela tua vida, Theo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer em você e através de você também. Como um desbravador, como um discípulo de Jesus. Portanto, Theo, agora, para seguir o desejo do teu coração, eu como ministro do Evangelho, para que você receba de Jesus um novo coração e o seu nome fique gravado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, viu?
Malu, que alegria poder estar aqui realizando seu batismo. Você é uma menina incrível. A Malu, ela é muito intensa em tudo que ela faz. Muito sensível às coisas e tem uma energia incrível. Jesus vai usar tudo isso, esse teu jeitinho especial de ser, para conquistar a vida de muita gente. E o meu desejo é que você faça de Jesus o seu melhor amigo sempre, amigo de todas as horas, que você ande sempre ao lado dele e continue sendo essa menina incrível que você é. E é para seguir o desejo do teu coração, para que o seu nome seja escrito no livro da vida e fique lá para sempre, para que você possa fazer de Jesus o seu amigo de todas as horas. Eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Murilo, Deus já tem te usado, sabia? Você é um camarada incrível. E você não tem ideia da alegria que eu tenho quando às vezes você vem aqui atrás do palco, porque alguém lá da mídia pediu: Murilo, vai lá, ajuda a gente, resolve lá. E Deus tem te usado muito e vai continuar te usando sempre. E que Ele preserve sempre esse teu coração puro, gentil, amável. E como um discípulo de Jesus, você possa também servir ainda mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a Ele através de você. E é por isso, Murilo, que eu, como ministro do Evangelho, para a remissão dos seus pecados, para que você receba de Jesus um novo coração, e para que o seu nome, junto com os dos seus primos, fique gravado para sempre no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Laura, teu sorriso, ele não demora para cativar a gente. E Jesus usa essa sua bondade, essa sua simpatia para encantar as pessoas. E o meu desejo é que esse teu sorriso continue representando o sorriso de Jesus para todo mundo à sua volta. Que do seu jeitinho meigo, Jesus continue te usando como um instrumento para que mais amigos e amigas possam conhecer Jesus através de você, através dos atributos que Ele te deu. E que você continue sendo essa menina incrível que você é, fazendo toda a diferença onde você está. E é para seguir o desejo do teu coração, para que você faça de Jesus o teu amigo de todas as horas. Que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que o seu nome também fique gravado para sempre no livro da vida, no livro do Cordeiro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, viu? Malu, vem aqui. Vou colocar o seu pin de batismo. Vou colocar no lenço aqui, tá bom? Fiquem aqui comigo um pouquinho. Aqui do ladinho do seu primo. Eu quero aproveitar esse momento também, para além de nós orarmos pela nossa decisão, eu quero orar também por amigos especiais. Vou pedir para eles chegarem um pouquinho mais perto aqui. Vem aqui, Zulay, vem aqui, Tati. É um misto de emoções que a gente sente aqui, porque esse casal, assim como toda a família Zulay e Albuquerque, são muito especiais para nós. Mas acaba sendo um momento de despedida para nós, porque o Zulay e a Tati, eles receberam um convite
para usarem os dons e os talentos que Deus concedeu para eles um pouquinho mais distante de nós. Mas eu vou encarar isso aqui como até daqui a pouco, para a gente se ver de novo em breve. Eles estão indo daqui a poucos dias morar nos Estados Unidos. E eu quero aproveitar esse momento aqui para agradecer muito a vocês. Você já sabe, porque eu já falei isso muitas vezes para vocês, a respeito do quanto vocês significam e importam para mim. E para essa igreja também. Você sabe que Deus te mandou para essa igreja aqui no momento certo. Vocês chegaram aqui no dia que precisavam chegar. E nesse processo todo de mudança, de construção de um novo templo e de reconstrução da igreja da Nova Semente, você foi uma pessoa muito importante, por consequência a Tati, as crianças, que deram todo o apoio para que você nos ajudasse nesse processo de reestruturação, de reposicionar o entendimento das pessoas a respeito da Nova Semente, de ajudar a gente a contar essa história das portas para fora também. Deus te usou poderosamente. Os Zulai, juntamente com o Douglas aqui, foram incansáveis nesse processo. E talvez eles tenham estado nessa obra aqui mais do que qualquer outra pessoa. E vocês foram fundamentais nesse processo. Então a história de vocês está registrada aqui, está gravada aqui. E fica aqui o nosso reconhecimento por tudo que vocês fizeram, pela linda história que vocês escreveram aqui. E de repente é só uma vírgula nessa história, não é um ponto final. Que Deus esteja com vocês, que a mão dele repouse sobre a vida de vocês, que ele abra as portas que são necessárias abrir, e que muito em breve a gente esteja junto de novo. As portas dessa igreja, dessa comunidade sempre estarão abertas para vocês. Que Deus os abençoe. E o nosso muito obrigado por tudo que vocês fizeram, por toda a dedicação a essa igreja, a essa comunidade. Deus seja louvado por isso. E fica aqui o convite para você que precisa tomar essa decisão de passar pelo batismo. Não deixe de falar com um dos pastores da Nova Semente. Nós vamos ter a maior alegria de caminhar com você para que em breve você esteja aqui selando o seu compromisso com Cristo também. A vocês, meus amigos aqui, parabéns pela decisão. Que Deus continue usando poderosamente vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas decisões que foram tomadas hoje aqui. Muito obrigado pela vida do Theo, da Malu, da Laura, do Murilo. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, em sua jornada, em cada um dos seus passos, e que eles façam do Senhor o seu amigo de todas as horas. E se existe alguém aqui hoje, ó Deus, que ainda tem relutado, continue insistindo nesse coração. Se há alguém aqui, ó Deus, que recebeu o toque do Espírito Santo e sentiu o desejo de passar também pelas águas, confirma esse desejo a cada dia, até que em breve estejam aqui também, selando o seu compromisso com Cristo e se preparando para a sua breve volta. De maneira especial, nós queremos orar, ó Deus, pelo Diego, pela Tati, pelo Theo e pela Malu, que vão agora para um outro lugar, ajudar em outras frentes, em outras igrejas. E também um desafio novo de vida, que a sua mão poderosa esteja com eles. Que o Senhor abra as portas, alargue as suas fronteiras, que o Senhor esteja conduzindo cada um dos passos deles e amparando-os em tudo aquilo que precisarem. E a essa família, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que fizeram por nós aqui, por toda a contribuição que deram para o avanço e o crescimento da Nova Semente. Que o Senhor continue usando-os com poder, ó Deus, por onde quer que forem, que continuem sendo bênção e luz, assim como foram e são para todos nós aqui. Cuida de nós, ó Deus, abençoa-nos e continua conosco no restante desse culto, pois o fazemos de todo o nosso coração e em nome de Jesus. Amém. E eu peço mais uma salva de palmas para essa família tão especial que nós testemunhamos agora esse momento único na vida e encher nosso coração de felicidade, de alegria, de emoção. Vocês conhecem nossa história, a gente tem pedido para Deus um filho, né? E em nossas orações assim, a gente é audacioso. Eu já falei para Deus assim: Senhor, se o Senhor quiser mandar, manda um parecido com o filho dos Zulais.
porque essas crianças são incríveis, ensinam pra gente sobre missão, sobre ter o coração no lugar certo, sobre serviço, sobre fazer as coisas pra Deus com alegria, com leveza, com felicidade. A gente sempre aprende mais com eles e com vocês. Muito obrigado. E eles trabalham muito aqui na igreja, e ainda mais quando acontecem eventos extra-culto, né? Porque a gente tem nossos cultos regulares e algumas coisas extras que acontecem na igreja. Aí essas crianças trabalham de verdade. Mas é um trabalho infantil do bem, viu? Tá tudo certo, aqui pode. E pensando nisso, em coisas que acontecem fora da rotina da nossa igreja, no domingo que vem vai ser um dia desses, em que a gente vai celebrar aqui na nossa igreja a Páscoa, que é a data mais importante no calendário cristão, porque nesse dia a gente relembra o maior sacrifício da história, a maior história de entrega, a maior decisão tomada, um momento único em que todos foram expectantes, todos os seres criados, todos os mundos, todas as criaturas olhando para aquilo e tentando entender o que aconteceria depois daquilo. Sabe o que aconteceu? A morte foi vencida para todo sempre. E eu convido você para celebrar isso conosco. Restam alguns últimos lugares aqui na igreja. Tem um QR Code na tela aparecendo para você. Você consegue salvá-lo e após o pôr do sol garantir o seu ingresso, fazendo a compra desse ingresso para estar aqui. E mais importante do que você estar, trazer alguém especial que você ama e que precisa ter contato com isso também. Porque sabe de uma coisa? Nós precisamos do Senhor. E a gente vai declarar isso na semana que vem, testemunhando esse acontecimento, mas também agora em forma de canção. Então se coloque em pé diante de Deus e vamos cantar juntos. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir.
nada vale a pena. E Ele está aqui, e Ele escuta o seu clamor. Então declara isso aí. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Nós precisamos de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Vendo o batismo dessas crianças e pré-adolescentes, eu me lembrei do meu. Você lembra do seu batismo quando você batizou? Faz tempo ou é recente? Então assim, faz tempo. A cabeça branca entrega, viu? Eu me lembro do meu, eu batizei com 10 anos na igreja. Eu hoje tenho 35, então tem 25 anos que sou batizado. Era uma igreja muito pequena, numa comunidade em São Paulo, e eu batizei numa caixa d'água. Eles colocaram uma caixa d'água no centro ali, decoraram com papel celofane, algumas coisas, e eu batizei com o uniforme dos desbravadores. Era aquele uniforme caqui ainda, todo marronzinho, eu era desbravador. E aí perguntaram pra mim: que música você quer no seu batismo? Eu falei: eu quero o hino 88 do Inário Adventista, Achei um Grande Amigo. E a gente cantou, você lembra dessa? Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora. Como vocês cantam bonito, vocês conhecem. E aí eu lembro que eu saí do meu batismo, fui para uma programação à tarde, e uma irmã da igreja, a irmã Flora, me perguntou: e aí, como é que você está se sentindo depois de batizar? Eu falei: tô me sentindo leve. Olha isso, com 10 anos de idade, disse que estava leve o menino. E aí depois disso, o meu batismo foi sendo ressignificado na minha cabeça, porque a gente vai envelhecendo, né? Tendo contato com outras coisas na vida, sendo confrontado pela vida e precisando tomar as nossas decisões a partir do que nos é apontado. Você agora tem mais complexidade, você agora entende um pouco mais como a vida funciona, as dificuldades que se tem em viver o evangelho aqui, o que nos é imposto, e você vai tendo que reafirmar e tomar suas novas decisões. E aquele batismo que você decidiu por ele lá atrás, ele vai tendo que ser reafirmado e reafirmado e redecidido e mais uma vez reafirmado, para que a gente consiga permanecer nesse caminho e para que ele ainda continue tendo sentido. E nesse mês nós celebramos em especial o Dia Mundial do Jovem Adventista. E João, em 1 João, no capítulo 2 e verso 14, vai dizer: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes. Então eu digo agora para os jovens especialmente, eu não sei se você é batizado, se você batizou quando era criança, se você está pensando pelo batismo, você é forte no Senhor. E as coisas que você tem vivido e tem te afastado dele não são capazes em si mesmas de te afastar ou de tirar você do céu. Porque sabe o valor que você tem? Se você fica pensando: você não me conhece, eu não valho nada. Você vale o sangue de Deus. E é por isso que você é forte, não em si mesmo, mas nele. Eu batizei com 10 anos. Tinha poucos pecados para serem perdoados ali. Porque eu não pecava não, porque eu só era novo. Porque depois eu fui pecando e pecando e pecando. Eu cheguei até a pensar assim, tem uma música que ela vai dizer assim, às vezes eu lamento a sorte que eu tive, porque eu vivo em lutas, dores e guerras. Parece até às vezes que a ignorância é uma bênção. Talvez seria melhor não saber dessas coisas. Isso é a nossa humanidade gritando no nosso ouvido. Porque o saber nos liberta, nos dá a possibilidade de escolher. E se você tem a chance de escolher, e você a tem, faz o que nos foi ensinado. Quando Moisés vai dizer no povo de Israel, ele está para morrer, ele vai dizer assim: olha, você tem bênção e maldição para escolher. Faz uma escolha. Escolhe então a vida.
jovem adventista da Nova Semente, escolha a vida. Essas crianças aqui escolheram viver, e escolheram viver eternamente. E esse batismo de hoje ecoará na memória delas enquanto elas viverem aqui e depois daqui na eternidade, porque hoje elas se decidiram por Cristo. E você pode tomar sua decisão aí também. E essa música é uma música dessas, de quando Jesus encontra uma pessoa no meio do caminho, destruída, sedenta, e oferece a si mesmo, porque Ele tem poder de curar todas as feridas e completar o que nos falta. Então peça mais dessa água aí também, porque se você a pedir, você sairá daqui transbordando de um jeito que você vai poder oferecer dessa água para outras pessoas também. E essa água é Cristo, é Ele mesmo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Ele nos conhece, sem me ouvir conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Nova Semente, peça pra Ele: dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte
mais uma vez assim, ó. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. És o dom de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nesse momento, pedimos que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração, que mais esse encontro possamos ser renovados e transformados. Nós oramos, sabendo que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, feliz sábado. Nós estamos muito felizes por estarmos reunidos na casa de Deus. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito de termos um encontro, a cada encontro, uma experiência real e transformadora com Deus. Que a graça de Jesus preencha o seu coração mais essa manhã. Também cumprimento aos nossos amigos que nos assistem pelo YouTube ao ver esse momento especial. Esse é um momento especial e eu tenho a convicção de que toda pregação é um encontro, antes de qualquer coisa, um encontro do coração de quem prega com a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho aprendido muito aqui com os pastores Igor, pastor Anderson, e creio que antes de falar a vocês, e eu quero trazer essa convicção, essa palavra também confrontou o meu coração. E por falar em confrontação do nosso coração, esse é o primeiro dos pontos que eu quero introduzir com você essa manhã. A busca do nosso coração. Se você olhar bem na nossa sociedade, frequentemente nós costumamos avaliar as pessoas de maneira até subjetiva, mas pelas suas titulações. Por aquilo que elas conseguem depositar em suas mentes, alguma conquista pessoal, alguma conquista profissional ou até acadêmica. Isso, em parte, é fruto de um pensamento de Descartes que definiu o ser humano como coisas pensantes. Como se você e eu pudéssemos ser definidos simplesmente por aquilo que conseguimos armazenar na nossa mente. E então, reconhecemos alguém pelo esforço cognitivo de alguma conquista, como eu disse, titulações ou conquistas profissionais, acadêmicas ou pessoais. Isso vem, em parte, em resposta à pergunta: quem você é? Mas é claro que nós não nos definimos por aquilo que pensamos ou por aquilo que conseguimos armazenar na nossa mente apenas. Ela é importante, a questão mental, nosso esforço cognitivo é relevante, mas não é tudo. E aqui entra a questão do coração. Quando nós falamos sobre encontros com a palavra, com a Bíblia, ela nos mostra a própria mensagem de Deus que nossas buscas são questões do nosso coração. Deus expressou isso através do seu servo Davi, se pudermos detalhar isso com as palavras desse salmista no Salmo, capítulo 139, o verso 23. E eu quero ler com você esse texto já de antemão, porque traz uma questão do coração. Na minha versão, na minha Bíblia, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Jesus ressaltou a importância do coração não apenas como um aspecto sentimental, mas como a essência onde a centralidade do nosso ser, das nossas buscas e de nossa identidade. Lá em Mateus capítulo 6, o verso 21, ele diz: onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Por isso, queridos, nós não enxergamos aqui uma estrutura, uma maneira de enxergar a realidade. E é nosso foco aqui trabalhar estas questões. Toda vez que pensamos sobre alguma coisa, das mais simples possíveis, desde seja onde eu deixei minha Bíblia, meu celular, até questões mais profundas, como, por exemplo, quem sou eu? Qual o meu lugar no mundo? São perguntas pelas quais nós identificamos a maneira de enxergarmos a realidade, a nossa realidade. A isso, no campo de estudo sobre esse tema, nós chamamos cosmovisão.
E estudos recentes sobre esse tema definem cosmovisão como uma busca do nosso coração. É uma orientação do nosso coração. Isso leva a um compromisso. Ela pode ser expressa em pressuposições, pode ser expressa em histórias, mas revela as nossas buscas, os nossos compromissos. Um aspecto central sobre essa afirmação é a declaração bíblica. No Salmo 119, o verso 9 ao 11, nós podemos ler o seguinte. O salmista também diz: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E hoje, um dia que a gente expressa nesse mês especial do Jovem Adventista, eu me dirijo de maneira especial aos jovens dessa igreja. Mas a todos podem entender esse princípio. Jovens, a palavra, o coração e as nossas buscas são coisas que Deus coloca lado a lado. Isso nos confronta e nos convida. Quando pensamos sobre estas questões, entra aqui um segundo ponto dessa introdução. Hoje, mais do que um dia especial, nós lembramos de como a Igreja Adventista do sétimo dia, desde as suas origens, ela orientou, buscou capacitar, instruir a juventude, preocupada com cuidar do seu crescimento. Talvez o exemplo mais claro e mais citado seja o exemplo de Tiago White, um dos nossos pioneiros. Tiago White foi o primeiro, através da sua pessoa e do seu trabalho, desenvolver lições com foco e a preocupação nas crianças e nos jovens da sua igreja, da nossa igreja. Isso é interessante porque, algum tempo depois, dois jovens, Luther, de 14 anos, e Harry Fenner, de 17 anos, eles se envolveram a criar uma sociedade jovem missionária, que tinha dois propósitos: nutrir espiritualmente os jovens, através do estudo da Bíblia, e se envolverem em atividades missionárias para a pregação do Evangelho. Porque eles buscavam algo maior. Algo que a mensagem bíblica traz como a busca do reino dos céus. Quando consideramos isso, eu me lembro de um texto que o Léo mencionou aqui, e nós não combinamos, mas faz parte da nossa mensagem. Um texto que me impacta profundamente, 1 João capítulo 2, o verso 14, que diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês já venceram o maligno. É a última parte do verso 14. João fala sobre os filhinhos, as crianças, os pais, e no final do verso fala sobre os jovens. Eu escrevi a vocês porque vocês são fortes. E como bem disse o Léo, a nossa força reside em sermos encontrados em Cristo, na palavra. Conhecemos a Deus através da palavra. E é claro que conhecer alguém envolve também conhecer a sua história. E eu pergunto, qual que é a sua história com Deus? Quando falamos sobre isso, a Bíblia mostra uma grande história da salvação. A história de um Deus, de um rei amoroso e justo, compassivo e misericordioso, que nos busca para a nossa salvação. Jesus mostrou essa maestria também através das parábolas, comunicando as realidades do reino dos céus. Hoje nós vamos estudar juntos, nos minutos que se seguem, esse título que vem a calhar, o reino em figura, como as parábolas nos comunicam uma realidade do reino dos céus e nos confrontam e nos convidam ao nosso coração ser depositado e encontrado na palavra. E por isso não poderia começar de modo diferente. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia ou acompanhar comigo no seu celular ou na tela o texto de Mateus, o capítulo 13. E de maneira especial nós vamos começar lendo os versículos 44 ao 46. Mateus 13, que talvez seja o relato bíblico de parábolas mais citados sobre esse tema, das parábolas de Deus. Mateus capítulo 13, o verso 44 ao 46, na minha versão, eu leio com vocês o seguinte: o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O verso 45 diz: o reino do céu também é semelhante a um negociante que procura por boas pérolas.
Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que possuía e a comprou. E o verso 47, da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou todo tipo de peixes. A gente para por aqui um pouquinho, eu quero retornar com você nesse ponto. O livro de Mateus, ao qual nós estamos estudando essas parábolas hoje, ele tem um aspecto muito importante. Ele pertence a uma categoria dos evangelhos chamados evangelhos sinóticos ou semelhantes. Mateus, Marcos e Lucas. Existem mensagens que são muito semelhantes. Algumas delas, é claro, o foco é revelar como Jesus, ele é a expectativa e ele é aquela necessidade de cumprimento das profecias. Ele é o Messias verdadeiro. Ele é aquele que esperávamos. E Mateus vai abordar isso, o seu foco vai ser observar como na morte e na ressurreição de Jesus, ele vai ampliar, ele vai trazer o real significado da salvação. O seu ministério e sua pessoa, em seu sangue derramado e na sua ressurreição. Mateus tem esse foco. Em Cristo nós encontramos a salvação. O foco é Cristo, assim como a Bíblia, o centro das Escrituras é Cristo, e o objetivo dela é apontar para Cristo Jesus. Mas há um aspecto pessoal no livro de Mateus também. Frequentemente, algumas frases como: isso aconteceu para que se cumprisse o que tal profeta disse. É comum, mostrando que Jesus cumpria com as Escrituras. E nós encontramos nele o cumprimento dessas profecias. Mas existe uma seção, uma forma exclusiva de Mateus comunicar a sua teologia, o seu propósito. E isso é através da maneira como ele fala da verdade do reino dos céus. E uma das sessões que ele vai trabalhar isso são os ensinos de Jesus, através das parábolas. Lemos algumas delas aqui nos versos que nos acompanhamos juntos. Na minha percepção, existe uma beleza incomum nas parábolas do reino dos céus. E a nossa vida é assim. Jesus, ele comunica as verdades extraordinárias do reino através das coisas ordinárias da vida. Jesus comunica a realidade grandiosa e maravilhosa do reino dos céus através de coisas simples, nas parábolas. De certa forma, se formos colocar desta maneira, o evangelho do reino dos céus é simples. Ele é manifesto de forma simples, mas tem uma profundidade tremenda quando confrontados com ele. Quando chegamos aqui, minha esposa e eu, estamos aqui há cerca de 3 meses, eu acredito, em torno disso. Mas uma das primeiras impressões que tivemos, eu comuniquei isso no grupo dos jovens hoje, está aqui o Lucas, nosso líder jovem, é que nós tivemos a convicção de que estávamos sendo muito bem cuidados, muito bem acolhidos. Porque eu creio e vejo isso, esta igreja, ela é o reflexo do reino dos céus, do caráter de Jesus. E a nossa juventude não é diferente. E através de coisas simples a gente vê isso. Ao que é comparado o reino dos céus? A que podemos comparar a verdade do evangelho do reino dos céus? Jesus vai se utilizar isso. Uma mulher amassando, fazendo um pão, fermento misturado. Em outras realidades, um homem semeando uma semente. Uma pérola de grande valor que é encontrada. Tantas realidades, um homem que encontra o tesouro no campo e esconde. De certa forma, as parábolas comunicam um maravilhamento. E alguns estudiosos destacam a relevância da pregação da parábola, ainda em nossos dias. Alguns deles dizem que essas parábolas revelam pessoas como você e eu. Pessoas como nós, proprietários partindo em uma viagem, alugando seus campos, intendentes e obreiros, semeadores e pescadores, pais e filhos. Em uma palavra, pessoas comuns fazendo coisas comuns, vendendo e comprando, lançando ao rede ao mar e assim por diante. E existe um maravilhamento nessas parábolas. As 3 parábolas que lemos, por exemplo, quero refletir com vocês. A primeira parábola que eu quero mencionar, na verdade, como adendo a que lemos, está no verso 31 do capítulo 13, onde Jesus diz, Mateus 13, verso 31, Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda, que o homem pegou e semeou em seu campo. O verso 32 diz, mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce, é o maior dos arbustos. E torna-se uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Reflita comigo a magnitude desse acontecimento. A menor de todas as sementes,
ela se torna o maior de todos os arbustos, a ponto de se fazer árvore. Existe uma beleza e um maravilhamento porque não é esperado uma semente produzir algo assim. E as parábolas comunicam uma realidade do reino dos céus. Elas rompem com expectativas. E guarde essa impressão na sua mente. Elas rompem com as expectativas. Rompem com o óbvio. É impossível isso acontecer. Porque o reino dos céus fala das impossibilidades humanas. Especialmente quanto à salvação, ao encontro do nosso coração na palavra, nas questões certas da vida. Uma outra parábola que nós lemos, já lemos o verso 44, é do tesouro escondido. O homem não estava procurando, ele só encontra esse tesouro. E existe na estrutura das parábolas 3 fases interessantes. Existe um acontecimento grandioso, uma conversão do coração e uma decisão. Qual o maravilhamento? Ele encontra esse tesouro. A conversão do coração se dá ao ele esconder esse tesouro e decisão. Ele vende tudo. Ele encontrou algo que supera qualquer coisa. Uma terceira parábola que nós lemos é do negociante. Veja, ele está procurando, no verso 45, ele procura por boas pérolas. Mas ele não encontra uma boa pérola. Ele encontra uma pérola de grande valor. Ele encontra algo que supera todas as outras buscas que ele tinha procurado. E de certa forma, as parábolas revelam a realidade desse reino. Mas de maneira especial, quero me deter com mais exatidão no capítulo 13 ainda, a partir do verso 1, na parábola do semeador. E aqui vamos trazer algumas implicações para a nossa vida. E o meu objetivo é trabalhar com você esse encontro da palavra com o seu e o meu coração. De maneira prática, o capítulo 13, eu quero ler com você a partir do verso 1, nós vamos ler juntos todo o relato e depois viremos trazendo algumas digressões. O verso 1 do capítulo 13 diz: No mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. O verso 6 diz: Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas em outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola ela tem um contexto. E veja, haveria muitas formas de analisarmos e interpretarmos essa parábola. Eu creio que a mais eficiente é observarmos o contexto desse texto. E o contexto dessa parábola de Jesus anteriormente, Jesus está num contexto de ensino. Multidões ouvem Jesus. Se você observar com calma depois, não vamos nos deter devido ao tempo, mas no capítulo 12, verso 46 a 49, Jesus está ensinando e chegam a Jesus: Jesus, a sua família está aí fora, sua irmã e seus irmãos. Jesus ele se depara com essa realidade e diz: minha mãe, meus irmãos, minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Aqui estão, apontando para os seus discípulos, aqui estão meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aqui vem 2 questões. Primeira, qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade de Deus? E nós somos confrontados e convidados a, iniciando o capítulo 13, através das parábolas, buscarmos essa resposta. A vontade de Deus é manifesta também de uma forma distinta nessa parábola. Mas outra coisa, potencialmente, na nossa caminhada cristã, talvez você e eu já encontramos situações, alguns talvez até se encontrem nessa situação hoje, de enfrentar lutas familiares pela sua decisão em seguir a Cristo. As palavras de Jesus chegam como um refúgio, um conforto ao nosso coração. Você já faz parte da minha família, desta família. E que maravilhamento é esse ao vermos qualquer idade, qualquer pessoa se encontrando com Cristo e sendo recebidos na família de Deus, na família do reino dos céus. Esse é um convite que Cristo faz.
Nesse contexto, o capítulo 13 começa nos falando desta realidade. E nesse momento, nós vemos aqui algo importante, porque a cena começa com Jesus sentado. Ele está sentado aqui no verso 1, nós já vemos isso, e ele já tinha saído de casa, melhor dito, e agora sentado à beira-mar, as multidões se achegam nele. O Evangelho de Mateus vai destacar que as pessoas se maravilhavam com o ensino de Jesus. Ele ensina, ele fala, ele vive de forma diferente dos outros líderes religiosos. E agora, com tanta multidão, Jesus vai para o barco, se assenta no barco e ensina as multidões. E então ele vai ensinar, diz o texto, muitas coisas disse por parábolas. E agora imagine você, a cena de Jesus sentado no barco, e sua doce voz falando ao coração. O semeador saiu para semear. Queridos, a parábola começa com um referente, e esse referente é o semeador. Quando observamos esse princípio, esse referente, esse é o mesmo que é dito na parábola do joio, posteriormente, onde Jesus fala que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E Filho do Homem é um título que Jesus se utiliza para si mesmo. É a figura de Jesus. Então, o semeador pode ser compreendido também como o Jesus Cristo, o Filho do Homem. Essa expressão aparece nos evangelhos só nos lábios de Jesus. Porque havia uma expectativa messiânica sobre Jesus de diversos contextos. Muitas pessoas com diferentes expectativas sobre Jesus. E eu pergunto a você, quais são as suas expectativas sobre Cristo? Porque nenhuma delas estava de fato alinhada com o que Cristo veio falar. Então Jesus vem dessa oportunidade e ele vai reformular essa expectativa. Reorientar o coração daqueles homens através dessa figura do Filho do Homem. Que é falada também nos livros de Daniel e Ezequiel. E a pergunta vem, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Homem, ele é o Cordeiro de Deus, ele é Rei, ele é o semeador. Portanto, existe uma pergunta central no livro de Mateus, e eu quero te convidar a ler esse texto comigo, no capítulo 16, um pouco mais à frente. Essa pergunta é central porque reorienta estas expectativas. E no verso 13 do capítulo 16 de Mateus, eu leio com você o seguinte. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Então perceba, quero chamar sua atenção aqui. Quem os homens dizem? Jesus pergunta ser o Filho do Homem. E eles vão falar, olha, alguns dizem que é um profeta, poderoso em palavras, e citam alguns. E aí Jesus vem com uma pergunta mais clara, mais precisa. Um confronto e um convite. O verso 15 diz da seguinte forma, e Jesus lhes perguntou, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Isso, queridos, nos levanta a uma convicção em nossas buscas. E eu quero deixar isso claro para você. Toda pergunta real por Cristo nos levará a um comprometimento pessoal com Ele. E eu repito, toda pergunta real por Cristo nos levará a um comprometimento pessoal com Ele. Não existem percepções diversas sobre Cristo. Existe a revelação, existe essa clareza de quem Jesus é. E agora, quem nós dizemos que é Cristo Jesus? Somos convidados a conhecê-lo e a proclamá-lo pelo que ele revela sobre ele mesmo. Durante muito tempo, a pessoa e o ministério de Jesus foram estudados de diferentes formas. E houveram dois polos. Um polo falava sobre Jesus com foco na natureza humana de Jesus, mas Jesus era visto de maneira muito distante. Ele era rei, mas via-se Jesus de modo muito distante pelos vitrais da igreja. E como reação a essa questão, muitos cristãos observavam Jesus distante da sua vida prática. Então, em um outro momento da história, na teologia, na pregação cristã, Jesus foi assimilado como um bom homem, um modelo, uma prática de vida. Andou entre nós, viveu as nossas dores, mas pouco se falava sobre o seu aspecto salvífico. Então perceba, os problemas estão nos extremos. Porque nenhuma delas veio a palavra de fato para lembrar que Jesus sim, Ele é Rei e Senhor. Ele está sentado no seu trono de graça, mas é o único Rei que se fez servo para habitar entre nós e servir como ninguém mais poderia servir, dando sua vida em resgate por mim e por você. Porque o Evangelho começa não falando sobre nossas ênfases, começa falando sobre Cristo. Começa dizendo quem é Deus e o que Ele faz. O semeador
saiu para semear. E assim como Cristo sai da sua casa, sai do seu lar do céu, vem a nós, como diz a carta aos Coríntios, essa graça conhecida de Cristo, que sendo rico se fez pobre por nossa causa, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Esta riqueza se encontra na preciosa salvação em Cristo Jesus. A parábola nos revela uma realidade do reino dos céus. A iniciativa de salvação vem de Deus. Deus está, perceba, mais interessado na sua e na minha salvação do que nós mesmos. Porque a iniciativa de salvar vem dele. E não importa onde estejamos, não importa o que fizemos, a sua graça é suficientemente maior. Ela expande com as expectativas, rompe essas expectativas para nos encontrar, nos confrontar e nos transformar. Por isso que todo encontro com a palavra vai ser um encontro real e transformador. Existe um Rei eterno, e porque existe um Rei eterno, existe vida eterna. Nosso coração é reorientado para desejar as coisas deste reino dos céus. Mas falamos sobre o semeador e agora eu quero contemplar com você essa realidade do reino. Nós lemos esses textos e aqui quero relembrar com você alguns pontos. Enquanto ele semeava, algumas sementes caíram, uma parte à beira do caminho. O que aconteceu com essas sementes? As aves vieram e a comeram. Outras caíram em solo rochoso, pedregoso, e elas logo brotaram, mas a terra era superficial. Então elas são queimadas pelo sol. Outras caíram entre os espinhos e são sufocadas quando crescem, mas existe aí uma que cai em boa terra. E essa dá fruto. Perceba, a questão não é o crescimento. A questão é gerar fruto. Todas elas, de certa forma, algumas não crescem, outras crescem, mas nenhuma dá fruto, exceto a que caiu em boa terra. Porque, queridos, toda semente do reino dos céus tem em si um princípio germinativo. Gera vida. A semente morre para que possa gerar a vida, e isso é entrega. Sabe o curioso? É que a semente, a palavra que se fez homem, se fez carne, entregou-se para que você e eu pudéssemos ter vida. E vida eterna. E eu pergunto, existe vida no seu viver? Porque a semente do reino dos céus que cai em boa terra é aquela que gera frutos, é aquela que tem esse princípio. Existe vida. Eu só sei se uma semente, de fato, tem vida, está gerando vida, se ela dá frutos. Nos versos 10 ao 17, Jesus, esse capítulo, na verdade, é dividido em 3 partes. Versos 10 ao 17, Jesus ele vai explicar a necessidade de falar por parábolas. Na verdade, um dos primeiros interesses é instigar o interesse daquele público. Haviam diversos corações, diversas pessoas, corações angustiados, corações até ríspidos com a verdade do reino e com a pessoa de Jesus. Então Jesus, ele fala que não é a falta de entendimento que faz com que as pessoas não entendam, é a falta de busca por compreender. Aqui é uma questão da tratativa da disposição do nosso coração. Os discípulos fizeram isso. Eles não entenderam, mas foram e perguntaram a Jesus. Então o foco não está numa questão cognitiva, está na busca do meu coração. Está eu entender e buscar compreender. E veja, eu não digo apenas no aspecto cognitivo. Porque aqui no verso 15, Jesus vai deixar isso mais claro. Ainda Mateus 13, o verso 15, diz o texto: porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Do ponto de vista bíblico, entendimento da verdade do reino dos céus não se trata de uma questão de compreensão mental apenas. É uma disposição do nosso coração. E quando eu digo coração, lembro você mais uma vez, não é uma questão sentimental. É um comprometimento espiritual da orientação do nosso ser. Eles não querem entender com o coração. Isso nos confronta, queridos. Agostinho reconheceu que compreender a verdade do cristianismo não era um mero exercício intelectual, mas um ato do coração, que deve primeiramente ser recondicionado pela fé. Blaise Pascal também acreditava que a verdade é conhecida não só por meio da razão, mas por meio do coração. Jonathan Edwards acreditava que a vida, especialmente a religião, é uma função das afeições do coração.
as quais, como diz um comentarista, descrevem o indivíduo como todo e dão uma visão de orientação básica da sua vida. E eu pergunto para você, como você tem visto a sua realidade, a realidade do seu comprometimento com Cristo, desses confrontos? Nós somos então, pelas parábolas, reorientados, convidados e confrontados pela realidade do reino. E que realidade é essa? A realidade do reino confronta as buscas do nosso coração. A pergunta é, onde está o seu? Onde está o meu coração? Logo a seguir, Jesus vai explicar essa parábola. Perceba, Jesus não está interessado em que você e eu possamos entender teoricamente. Ele também dá a explicação. E nos versos 18 ao 23, a última parte desta parábola, melhor dito, a explicação desta parábola, eu leio com você, pausadamente, o verso 18 em diante, nós vamos interpretando. Diz o texto, compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Até aqui, daqui a pouco a gente continua. Existe um grupo que ouve e não entende, e você já entendeu que o não entender é a disposição do coração. Mas perceba como Jesus coloca essa explicação e ele inicia isso. Alguns estudiosos vão falar que esta parábola poderia ser chamada da parábola dos solos, pela diversidade dos solos. Mas Jesus não chama essa parábola dos solos. Ele diz, entendam a parábola de quem? Do semeador. Jesus mesmo dá essa orientação. A parábola só terá o verdadeiro sentido se observarmos pela perspectiva do semeador, e não dos solos, não dos tipos de coração. Isso é uma aplicação que eu vou fazer aqui, mas é orientada por esse princípio, porque a nossa vida só faz sentido se é orientada e vista pela perspectiva de quem semeia a palavra na nossa semente, no nosso coração. Ela só faz sentido quando observamos nossa vida pela perspectiva do reino dos céus. Em outras propostas, seja a filosofia, seja a história, seja as nossas buscas pessoais, profissionais, você pode encontrar lógica, mas não encontra sentido. Porque sentido, de fato, nós encontramos quando somos convidados e confrontados a nosso coração ser reorientado pela perspectiva do reino dos céus. Esse grupo ele não entende pela disposição do seu coração, não estão dispostos a se comprometerem. E somos lembrados de uma realidade espiritual. Esse grupo que não se dispõe, vem o maligno e arrebata a palavra. Agora perceba, todos esses grupos ouvem a palavra. Todos estão ouvindo a doce voz de Jesus. Isso nos impele a talvez trabalhar até um contexto religioso. Não é excludente isso, mas inclui o aspecto religioso. Então a pergunta é, onde está? Qual é o meu coração? Qual a disposição do meu coração? Existe um grande conflito e Jesus lembra dessa realidade. Para o coração indisposto a entender a palavra do reino, o maligno vem e tira essa palavra. Isso nos faz repensar até o nosso conceito de independência, individualidade e autonomia espiritual. Um dos focos de Satanás, desse maligno, é que a palavra seja tirada do centro da nossa vida. E é curioso, porque em muitos contextos, essa lógica que a gente busca, seja em qualquer área da nossa vida, ela não satisfaz. Mas em Cristo, ela não somente sacia e satisfaz, mas transborda, gera vida, dá fruto. Então a pergunta que fazemos agora é, onde está na minha vida, onde está o meu coração nesse contexto? O segundo grupo, logo mais adiante, o verso 20, eu acompanho com você, diz o seguinte, o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo ele tropeça. Perceba, esse grupo ele recebe imediatamente a palavra com alegria. E o problema não está em receber a palavra com alegria. Está em não avaliar as causas, os comprometimentos que o reino exige. Então, não dá fruto. Não tem sentido. Na verdade, as tribulações aqui, perseguições, são por causa da palavra. E por causa do comprometimento com a palavra, essa pessoa, esse coração reavalia o seu compromisso com Cristo. A palavra nos confronta e nos permite comprometermos-nos, viver por valores que muitas vezes não serão considerados e aceitos pelo mundo.
E você, querido amigo em Cristo, irmão, você jovem, você é convidado a viver os valores e princípios do reino dos céus. Para que o mundo saiba que existe mais, que existe algo além, algo que satisfaz e que transborda. Existe um mártir chamado Inácio, e confrontado pela sua conduta de fé no início ali da história do cristianismo, ele vai ser levado a tratar e a se justificar pela sua fé diante do imperador. E Inácio, diante desse contexto, esse relato está no livro dos Mártires, ele vai ser sentenciado, mas antes de ser sentenciado, lhe é perguntado: você não quer negar a Cristo? E é claro, eu estou parafraseando aqui, mas aqui para mim, talvez diria o imperador, só para mim, você não precisa, é só negar. Inácio vai dizer algumas palavras que me confrontam. Ele diz que vem a cruz e a espada, que venham as feras selvagens e o dilacerar dos ossos, que venha qualquer coisa, se tão somente eu ganhar a Cristo Jesus. Porque ele encontrou sentido de vida. Outro grupo, nos versos seguintes, é aquele que cai entre os espinhos. O verso 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, sufocam e ela não produz fruto. Veja, as preocupações e sedução da riqueza sufocam a palavra. Porque pode ser um coração que até ouça a palavra, mas coloca esta palavra na mesma medida, no mesmo lugar que as outras coisas, para não reavaliar a prioridade da palavra em sua vida. Eu pergunto a você, quais são as suas maiores preocupações? Quais são as suas maiores buscas? O que mais te preocupa, o que mais preenche o seu coração, o que mais queima em seu coração? Todos amamos alguma coisa ou alguém. E eu já mencionei, Jesus declara que onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Portanto, a questão não é se você ama, mas o que você mais ama. E o Evangelho do Reino nos convida. Você deve amar mais a Cristo. E a Bíblia vai dizer que você e eu não conseguimos. Por isso que ela diz, nós amamos, por quê? Ele nos amou primeiro. E é esse amor que dá certeza, convicção e sentido para tomarmos essa decisão. Se amamos mais nossas expectativas, nossas percepções, nossas buscas, fora do que a palavra nos traz, criamos um Deus conforme a nossa vontade. Elas sufocam a palavra. Esse é inclusive um perigo que vem na modernidade e afeta o cristianismo por um tempo. A ideia de conhecer a Deus por meio apenas de uma experiência interior, talvez, individual, subjetiva. E é isso que a palavra confronta, porque se é uma experiência subjetiva, vai se criar um Deus subjetivo. Mas quando viemos à palavra, nós somos convidados e confrontados a uma experiência real e transformadora com Cristo. E é por isso que todo encontro aqui nós enfatizamos o propósito da Nova Semente, para que você e eu possamos ter uma experiência real e transformadora com Cristo. O último grupo é o grupo de uma expectativa. Mas a boa terra, o verso 23 diz: o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Um produz 100, outros 60 e outros 30. Isso é um paradoxo, gente. Queridos, é impossível uma semente produzir tanto fruto. Alguns estudiosos vão trabalhar que, na melhor das hipóteses, produz 5 vezes mais. Mas aqui diz que a semente do reino que é plantada no coração na boa terra produz a 30, a 60 e a 100. Porque o que Cristo faz na nossa vida não é obra nossa, é do Espírito. E rompe com as nossas possibilidades e expectativas. Portanto, eu te pergunto, qual é a vontade do Pai? É que você e eu sejamos preenchidos pelo Espírito, fundamentados na palavra, e a nossa essência, o nosso ser, o nosso coração seja convidado e confrontado a transbordar desse amor, desta palavra. Fora disso, não existe sentido para a nossa vida. Pode ter lógica, mas não tem sentido. E eu, partindo aqui para a conclusão, quero mencionar com você uma realidade. Ainda no capítulo 13, o versos 51 e 52, Jesus ele vai, depois dessas parábolas, dizer o seguinte: vocês entenderam essas coisas? Eu preciso lembrar para você, aqui não é a questão se eles entenderam cognitivamente. Vocês entenderam
Existe compromisso do coração de vocês? E eles disseram: entendemos. E Jesus disse: por isso, todo escriba que aprendeu sobre o reino do céu é semelhante a um chefe de família que tira do tesouro coisas novas e coisas velhas. Vocês entenderam? Existe uma disposição do nosso coração para isso? Jesus trata da responsabilidade dos discípulos dele, como pai dessa história, escribas versados no reino dos céus, a anunciarem as verdades recebidas. Queridos, aqueles que fazem a vontade do Pai são alcançados pela graça, preenchidos pela graça e transbordam da graça, anunciando as boas novas do reino dos céus. Porque esse rei, esse semeador, ele veio, morreu por mim e por você, a semente que brotou em nosso coração, e agora tem uma promessa: voltará para nos buscar. A cada instante, a cada segundo, a cada minuto, nosso coração tem que, a cada batida, desejar o reino dos céus. Mas lembre-se, só existe um reino dos céus porque existe um rei eterno. E meu desejo é que você e eu sejamos diariamente convidados e confrontados por esta palavra. Alcançados pela graça, anunciamos as boas novas. Eu concluo, relembro esse princípio. Logo, no início do Evangelho de João, existe uma mulher que é convidada por Cristo, confrontada por Cristo. E em um certo momento, Jesus falando com ela, Jesus dá a oportunidade dela ir embora, mulher samaritana, capítulo 4 de João. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: você disseste bem, porque 5 maridos você já teve, e esse que agora tem não é seu marido. Jesus é o único que pode dizer quem fomos e o que fizemos, e mesmo assim nos colocar no lugar que nos é devido, ao lado dele. Ele é o único que pode fazer isso. É o único que sabe o que fomos e o que fizemos, mas também sabe quem podemos ser nele. Mais adiante, essa mulher impactada pela pessoa e o ensino de Cristo, ela vai dizer, ela deixa o seu cântaro e volta à cidade e fala: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será ele o Cristo? Então eu quero te lembrar, querido jovem, querida igreja, Cristo conhece o meu coração, conhece o seu coração, mas Ele quer nos confrontar para encontrarmos vida plena e que transborda. E eu pergunto mais uma vez para você: tem sua vida dado frutos? Tem a sua vida impactado vidas e contado essa história da salvação? O texto de João diz que aquele que aceita essa água da vida não somente se sacia em Cristo, mas nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque o que Cristo oferece não somente sacia, mas transborda. Os evangelhos vão contar isso em uma parábola dizendo: eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado. É alguém que entra na nossa vida, é alguém que nos convida para andar com Ele. E eu quero fazer um apelo a você: permita-se enxergar sua vida hoje também, essa história, da melhor maneira, a única que traz sentido para a nossa vida. Permita-se ser alcançado pela palavra, ter o coração transformado, um novo coração, uma nova busca, uma vida de impacto. Isso não é apenas uma possibilidade, queridos, é uma promessa de Deus. Eu darei um novo coração para você, de forma que nós podemos ser reorientados. Cristo quer reavaliar, reorientar as buscas do nosso coração. Deus cumpre as suas promessas. E eu tenho a convicção de que se você em algum momento olhou para trás e viu que necessita desta transformação, veja, nós não somos para sempre um tipo de solo. Você pode ser essa boa terra, pelo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração este momento também. Por isso, a você que um dia aceitou o convite, mas percebe que já não existe mais vida no seu viver, eu te digo: permita-se ser transformado e viva, floresça e que Cristo apareça. A você que já aceitou esse convite um dia também, mas por algum motivo sente que não tem transbordado, eu te digo: permita que Ele transforme, viva, floresça e apareça. Por isso eu falo como Jesus nesse momento: vocês entenderam o que eu disse? Então é hora da gente se levantar
e fazer o mesmo. O Salmo 139 começa com uma certeza, nós lemos ele no início. Davi começa com uma certeza: Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. E mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o Senhor conhece seu coração, ele vai pedir a Deus: Senhor, sonda-me e me conhece. Transforma o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque, em essência, nós somos convidados a não somente sermos transformados. E a música que nós vamos cantar agora, com esse mesmo desejo em nosso coração, é uma música: Senhor, me sonda, conhece o meu coração. E um coração que Deus sonda será usado para transbordar da palavra do reino. Esse é meu desejo, é a minha oração para você nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta o meu coração.
Vamos falar com o nosso Deus? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Gratos somos porque um dia o Senhor nos encontrou e tem nos encontrado todo dia e nos convidado e confrontado por meio da sua palavra. Nossos louvores demonstram essa nossa compreensão. Nosso serviço demonstra nosso desejo de sermos um contigo em um corpo, o corpo de Cristo. Pai querido, aqui estamos pedindo que o Senhor mais uma vez sonde o nosso coração. Quebrante o nosso coração, transforme o nosso coração e nos use para que assim o Senhor floresça, apareça. Sabemos que nós temos uma missão a cumprir neste mundo e pedimos que o teu Santo e bom Espírito nos ajude, nos acompanhe. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa a juventude desta igreja. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.